Bem. Bom, pessoal, olha, a gente vai começar a bater um papo, né? Eu acredito que a maioria de vocês não me conheça, estão tendo o primeiro contato hoje, então eu sou a Cristi Otiai, talvez vocês até tenham visto aí no perfil, né? Eu sou terapeuta floral e emocional e eu vim conversar com vocês sobre como a terapia floral e emocional pode agregar aí com outras terapias ou até para quem ainda não trabalha com terapias. Ah, que legal, a Selma que está comentando aqui que ela está estudando terapias. Ótimo. Tem muita gente precisando de terapeutas. Não sei se vocês repararam, mas tem muita gente adoecendo aí nesse ano. Esse ano foi muito estranho, né? Então tem muita gente precisando de ajuda e falta terapeutas. Que joia. Andréia, bom dia. Então vamos lá. Bom, eu comecei a conversar com vocês, né? Deixa eu falar meu nome de novo, me apresentar. Eu sou a Cristi Otiai, sou terapeuta floral e emocional. E eu gostaria de conversar com vocês então sobre como vocês poderiam agregar a terapia floral e emocional com outras terapias, né? Que vocês já façam ou já trabalhem com. Eu mesma sou mestra em Reiki, sou consteladora, especialista em hipnose e me formei também em várias outras terapias. Quem está nesse caminho sabe que a gente nunca fica com uma coisa só. Então já são muitos anos nessa estrada. Eu tive o primeiro contato com florais de Bach mais ou menos em 2002. Eu não sabia o que eram os florais e só que um dia eu estava ansiosa, eu tinha filhos pequenos, eu tenho filhos gêmeos. Eu tinha filhos pequenos, eu estava ansiosa, tinha insônia. E eu comentei com uma amiga minha e ela falou: ai, procura tal pessoa porque ele vai te indicar florais. Eu perguntei para ela o que são florais. Ela não sabia me explicar. Ela falou: não, vai nessa pessoa que ele vai te ajudar a resolver o seu problema. Aí eu fui. Então, o primeiro contato que eu tive com florais foi mais ou menos em 2002. E logo na primeira dose que eu tomei, eu dormi. Aí eu achei assim, falei, nossa, como assim, né? Porque a gente tá acostumado com remédios químicos e tal, que você tem que tomar e leva um tempo até começar a fazer efeito e tal. E logo nas primeiras 4 gotinhas que eu tomei, eu dormi. Eu falei, nossa, será, né? Comentei com a minha amiga, ela falou assim, eu tenho certeza que são os florais. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi mais ou menos em 2005, voltou, sabe aquela coisa, nossa, e os florais, e os florais. E na época eu não trabalhava nessa área terapêutica, mas sempre vinha aquela vozinha, você não está fazendo o que você veio fazer, você não está cumprindo a sua missão. E aí em 2005 eu comecei a minha jornada, comecei a fazer os meus primeiros cursos, e fiquei anos estudando, fazendo cursos aqui no Brasil, fazendo vivências na Inglaterra, no País de Gales. Tudo quanto é curso que tinha de relevante eu fiz. Estudei muito, investi tempo, investi dinheiro, investi energia e eu vi grandes transformações acontecendo nas pessoas. Em primeiro lugar, em mim. Houve uma mudança na minha vida considerável, palpável. As pessoas mesmo diziam para mim: nossa, você tá tão diferente, o que será, né? E eu via isso acontecendo com as pessoas que vinham procurar ajuda. Então foi aí que tudo começou. Foi em 2002 quando eu tive o primeiro contato com os florais de Bach. Bom, e aí como eu estava falando com vocês, eu trabalho também com outras terapias, mas eu vou contar para vocês como que, por que eu cheguei à conclusão, depois de muitos anos de experiência, de trabalho, por que eu cheguei à conclusão que a terapia floral e emocional agregava muito às outras terapias com as quais eu também trabalhava. Então foram aí pelo menos 18 anos de jornada, né? E o que eu percebi ao longo desses anos? Que
é fundamental nós trabalharmos as nossas emoções, porque elas vão nos direcionar para estados saudáveis ou não. Isso eu falo em todos os níveis saudáveis, né? Tanto a nível físico quanto emocional e mental. E vocês sabem que nós não somos educados para conhecermos as nossas emoções, para lidarmos com as nossas emoções. Quantos de nós, quando criança, por exemplo, acontecia alguma coisa, a gente estava chorando e falava assim: ah, não chora não, isso não é nada, né? Ou para algum menino: ai, menino não chora. Nossa, a gente ouviu isso demais. Então, nós fomos educados a ignorar o que nós estávamos sentindo, as nossas emoções. E foi assim na educação familiar, na educação na escola. Nós não fomos educados para entendermos as emoções. E nós somos seres emocionais, nós somos seres emocionais. A maioria das decisões que a gente toma no dia a dia tem base nas nossas emoções, embora a gente nem tenha consciência disso. Agora, se nós não conhecemos as nossas emoções, se nós não sabemos as diferentes nuances que as emoções têm, como é que a gente vai tomar as nossas decisões de forma sábia, de forma assertiva, de forma que as nossas decisões venham a favor de nós? Aí fica meio complicado. Então, eu percebi que era fundamental nós conhecermos as nossas emoções e principalmente reconhecer essas emoções e entender essas emoções nas outras pessoas, porque nós somos seres sociais também. A nossa vida, ela é feita de relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais. Então nós precisamos entender as emoções que permeiam as atitudes, os comportamentos das pessoas, de forma que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de relacionamento pessoal e profissional. Bom, e existem muitas terapias que trabalham o nosso lado emocional, né? As nossas emoções, e todas são muito fantásticas, todas têm riquezas que ajudam mesmo o ser humano no autoconhecimento e tal. Mas como então que a terapia floral e emocional vai agregar a essas outras terapias? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Gente, como eu estou falando aqui, talvez eu não possa dar oi para vocês, mas sintam-se todos abraçados e acolhidos, tá? Bom, então vamos falar aqui de alguns exemplos de como a terapia floral e emocional vai poder agregar ao trabalho que vocês já desenvolvem. Vamos lá. Eu estava falando então sobre o estado emocional tal, e sobre como eu percebi que conhecer as emoções era fundamental, né? Bom, mas sempre faltava algo, né? Com todas as terapias que eu já tinha estudado e tal. E aí, através de muita experiência, estudos, observação, eu percebi que não bastava eu trabalhar a parte emocional, né? Seja a minha ou a dos clientes. Eu precisava conhecer essas emoções a fundo, as diferentes nuances que as emoções têm e saber que essas diferenças podem levar a comportamentos ou reações completamente diferentes na mesma pessoa. E como consequência, esse comportamento, esse conhecimento influenciava diretamente no uso dos florais de Bach. E isso era uma via de mão dupla. O uso dos florais certos também influenciavam nas emoções, em como elas se manifestavam no comportamento posterior a essas emoções. E o aprofundamento no conhecimento das emoções me fazia indicar de forma mais precisa os florais. Isso facilitou muito o meu trabalho e me fez ter muito mais sucesso nos tratamentos. Sucessos que eu digo é você ver o seu cliente chegando num estado tão
complicado, cheio de problemas, e aí depois quando ele vem de novo ele já tem um outro brilho, o ânimo dele é outro, você vê alegria nos olhos do seu cliente porque ele conseguiu resolver aquele problema. Bom, para quem não conhece os florais, porque pode ser que algum de vocês não conheça os florais de Bach, no meu site vocês vão encontrar o meu e-book, Guia sobre o uso dos florais de Bach para iniciantes, tá? Vocês podem baixar a cópia de vocês devem ter visto, mas o site é www.terapeutafloralemocional.com. Caso vocês não tenham baixado o e-book ainda, vocês podem baixar. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de como vocês podem agregar a terapia floral e emocional com outras terapias. Bom, eu não sei se tem alguém aqui que é aromaterapeuta, mas se você é, então além de tratar o seu cliente física e emocionalmente, você vai poder conhecer melhor sobre as emoções dos seus clientes e poder indicar os florais de Bach que não são remédios químicos, tá? E sim essências que têm como base a energia curativa das plantas. Então, não vai haver perigo de intoxicação ou de causar algum dano caso o floral indicado não seja o floral correto, tá? Porque pode acontecer de às vezes alguém indica e não era exatamente aquele floral. Mas não tem problema, não vai causar nenhum dano, nenhum efeito ruim, como se você estivesse, no caso, tomando remédio químico, de repente era para tomar um remédio A, você acaba tomando B e acaba fazendo mal. Com isso não acontece com os florais, tá? São seguros para serem usados. E outra coisa, mesmo que vocês tomem várias vezes no dia, não tem perigo de overdose, tá? Até se vocês não estiverem no estado legal naquele dia, vocês podem tomar várias vezes no dia, não tem perigo. Bom, então os florais, eles vão complementar o uso da aromaterapia, dos óleos essenciais com segurança. É um casamento bacana aí, hein? Para quem não usa, fica a sugestão. Eu conheço pessoas que usam e veem que um tratamento complementa o outro. Outro exemplo, eu sou consteladora, já comentei com vocês, e como consteladora, nós trabalhamos a visualização de uma situação, né? Do sujeito dentro de um contexto familiar, de trabalho ou qualquer outro contexto, porque nós vivemos dentro de vários sistemas, né? Então tem, por exemplo, o sistema familiar aqui, eu, meus filhos e tal, tem o outro sistema familiar, eu, meu pai, meus irmãos, tem o meu sistema no trabalho, eu e meus colegas de trabalho, enfim, nós vivemos dentro de vários sistemas. E dependendo do sistema que a gente analisa, nós temos diferentes emoções, diferentes comportamentos, diferentes ações, porque, é claro, cada sistema tem regras que nós obedecemos. Bom, a terapia floral e emocional, ela pode dar respaldo, tá? Para que a pessoa com dificuldade entenda a situação pela qual ela está passando, quais emoções ela sente, e que tenha, por exemplo, disposição e firmeza para mudar, porque às vezes a pessoa, ela sai da sessão de constelação com muita vontade de mudar, né? Mas aí ela volta para o sistema dela, tá? Com as mesmas pessoas que têm o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de emoções e tal. E aí o risco dela voltar para o padrão antigo é muito alto, então ela também precisa ter disposição, vontade, firmeza para mudar. Não é só assim, eu vou lá, faço uma sessão de constelação e a constelação resolve todo o meu problema e eu fico sentadinha esperando. Não é assim que funciona. Quem é constelador sabe disso. O cliente precisa dar a parte dele. Então os florais, a terapia floral e emocional entraria
como um grande suporte para que a pessoa fizesse primeiramente uma transformação interna das próprias dificuldades através do conhecimento. Seria então de grande ajuda para o seu cliente. Uma ferramenta para vocês aí poderosa. Outro exemplo, não sei se tem alguém aqui que é acupunturista, né? Então, no caso dos acupunturistas, é possível usar os florais em conjunto com as agulhas. Tem gente que, na hora de aplicar as agulhas, coloca os florais lá, tá? E o que acontece? Os florais vão potencializar os efeitos do tratamento, muitas vezes acelerando o processo de reequilíbrio. Eu tenho um exemplo aí de uma acupunturista que depois que passou a usar os florais de Bach, percebeu que muitos clientes melhoraram mais rapidamente. E assim o trabalho dela ficou famoso na cidade dela, né, na cidade que ela mora. E olha que tem vários acupunturistas, mas a agenda dela está sempre lotada, porque a diferença foi enorme. Hoje ela está famosa porque ela consegue resolver os problemas das pessoas, né? Claro, é um trabalho 50%. 50% do terapeuta, 50% do cliente. Porém, ela viu grande diferença quando ela conseguiu fazer essa associação. Falando então sobre os reikianos, eu sou reikiana, não sei quem de vocês aí é, mas acredito que muitos, né, de vocês. Imagine você que é reikiano, tratando o seu cliente e podendo usar os florais de Bach no seu espaço terapêutico, né? Quando o seu cliente, por exemplo, ele tem uma crise pela limpeza que pode acontecer quando você recebe o reiki ou quando você está fazendo o reiki no seu cliente. Quantas vezes eu vi no meu consultório, quando eu estava aplicando o reiki na pessoa, ela ter crises de choro, ela ter uma liberação somatoemocional, ou seja, coisas que estavam lá guardadas dentro dela, acabaram saindo e tal. Então, se você tem os florais em mãos, eu já fiz isso muitas vezes, você pode lançar a mão deles e ajudar a pessoa a se acalmar naquele momento, fora que você pode indicar os florais para que esse reequilíbrio aconteça de forma mais sedimentada. Então, seria um recurso que agregaria valor ao seu trabalho, além de poder reconhecer o tipo de emoção que o seu cliente está manifestando naquele momento e assim direcionar melhor o seu tratamento. Agora, bom, quem aqui trabalha como coach? Deve ter aí várias pessoas, né? No caso do trabalho como coach, né, onde se trabalha com metas, entre outras coisas, a terapia floral e emocional seria um casamento perfeito. Se eu falar alguma besteira em relação ao trabalho de coach, vocês me perdoem porque eu não sou, né, não sou coach, então se eu falar alguma coisa que não esteja de acordo, vocês podem me corrigir, tá? Bom, mas no caso dos coaches, né, seria um casamento perfeito também. Por quê? Eu só vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu cliente ele saia super empolgado da sessão, disposto a agir, a mudar, né? Cheio de vontade para cumprir as tarefas propostas, porque, claro, a gente tem tarefas, metas a atingir, né? Objetivos a atingir. Então vamos supor que ele saia da sessão assim muito empolgado, tá? Lá no nível, né, mais alto. Bom, nós sabemos que a vontade ela não tem um estoque inesgotável, tá? Você tem um estoque lá, mas esse estoque vai diminuindo ao longo do dia e tal. E aí, depois de um tempo, tá lá embaixo, né? E se a pessoa não tiver, se o seu cliente não tiver a determinação para cumprir essas metas, ele vai acabar ficando frustrado e vai acabar desistindo. E com a ferramenta da terapia floral e emocional, os clientes teriam a força de vontade reforçada, tá? A determinação, a superação da preguiça, porque olha, gente, dá preguiça cumprir metas. Dá preguiça, eu sei, eu sou um ser humano, eu também sei disso, né? Nossa, às vezes você não quer fazer as tarefas, às vezes você não quer fazer o passo a passo que você precisa fazer para você conquistar os seus objetivos.
E também ter coragem, a gente precisa ter coragem para abraçar o novo. Às vezes o novo dá medo, né? Por melhor que ele seja, às vezes esse novo assusta. Tem gente que prefere continuar numa situação ruim. Por quê? Porque esse ruim, por mais ruim que seja, é a zona de conforto dele, é o que ele conhece. Então, essas pessoas, e eu me incluo, claro, eu sou, né, isso também acontece comigo em algumas ocasiões. A gente deixa de fazer grandes conquistas. Por quê? Por medo. Porque a gente tem medo de abraçar o que é novo, o diferente, o que vai ser até muito melhor do que a situação que a gente está, mas assusta. Então, os florais, nesse caso, nos ajudam a ter coragem para abraçar as oportunidades, o novo, o que vai ser bom para nós. Olha aí, então, fica uma sugestão para vocês, coaches. Sobre a hipnose, não sei se tem alguém que é hipnoterapeuta aí. Eu trabalho com hipnose. E na hipnose trabalha-se bastante com a ressignificação de traumas, de dores. E como em qualquer outra técnica, é preciso que o cliente cumpra a parte dele, né? Tem tarefas também para sedimentar o que foi trabalhado nas sessões. Qualquer técnica que seja, vocês sabem, não é só aqueles 50 minutos na sessão, 1 hora na sessão. O cliente ele precisa dar a parte dele. Então, se ele não cumprir a parte dele, aí não tem como ter esse processo aí de transformação. E os florais, o que eles podem fazer? Eles podem ajudar a reforçar e ajudar o cliente a se manter no estado, nesse novo estado após a ressignificação. Ou ajudar na limpeza de um trauma, por exemplo. Porque quem não tem trauma? Nós temos vários traumas, alguns mais fortes, outros talvez menos. Os florais, então, tem florais aí que ajudam a limpar traumas, de forma que o tratamento ele fique muito mais, o tratamento ele seja mesmo potencializado e reforçado. Então, se a hipnose ela trabalha com problemas imaginários, né, que estão lá na mente da pessoa, os florais são totalmente compatíveis para trabalhar esses problemas. Por exemplo, uma pessoa que não consegue esquecer a pessoa amada depois de um rompimento. Um dos florais é justamente para trabalhar o desapego. E o especialista em hipnose, ele pode lançar mão da terapia floral e emocional para trabalhar isso em conjunto, porque ele vai trabalhar isso na sessão de hipnose, né? A ressignificação, às vezes você se desapegar um pouco, trabalhar a indiferença, aquela pessoa que te causou dor e tal. Porém, não é só naqueles 50 minutos, naquela 1 hora que você vai conseguir limpar todo esse trauma que você tem, toda essa dor que você tem do rompimento. Os florais, no caso, poderiam ajudar muito nessa questão do desapego, na questão da ressignificação daquela pessoa na sua vida. Vamos falar um pouco sobre para quem trabalha aí com massoterapia, quiropraxia, terapias manuais. Vocês conseguem imaginar como a terapia floral e emocional poderia agregar no trabalho de vocês? Porque o cliente, ele muitas vezes ele vem procurar a massoterapia porque ele está estressado, né? Ele quer relaxar, ou ele tem dores aqui e ali pelas tensões. Nossa, a pessoa chega com tudo endurecido, né? Os músculos todos empedrados. Então, saber reconhecer as emoções que o cliente traz e poder aplicar os florais junto com o óleo ou o creme de massagem teria um efeito harmonizador e equilibrante poderosíssimo. Eu não sei se alguém aí já experimentou fazer isso, mas você pegar um pouquinho do óleo de massagem ou um pouquinho do creme, pingar os florais e fazer a massagem na pessoa, a pessoa vai lá no céu. O efeito é impressionante. A pessoa sai de lá assim nas nuvens, pisando
né? Sai leve. O seu cliente com certeza ele vai ficar satisfeito, ele vai querer voltar mais vezes e vai te recomendar para outros clientes. Bom, para os psicoterapeutas, lançar mão dos recursos da terapia floral e emocional agregaria também muito ao trabalho de vocês, ajudando na transformação das disposições mentais erradas, né, dos clientes que te procuram. Ajudando como? Ajudando a desenvolver as qualidades adormecidas, a superar as dificuldades, os traumas, ajudando no autoconhecimento, porque quem se conhece, em primeiro lugar, quem se conhece bem, conhece as próprias emoções, consegue reconhecer no outro as emoções e consegue lidar melhor com as pessoas em geral. E não são só os terapeutas que se beneficiam da terapia floral e emocional. Eu tenho vários amigos dentistas que usam essa terapia com os clientes. Bom, vocês sabem que tem muitas pessoas que têm medo de tratar os dentes. Eu conheço uma pessoa que foi pela primeira vez ao dentista depois de 40 anos. Imaginem. O medo que essa pessoa tinha, a fobia que essa pessoa tinha. Imagina a pessoa com 40 anos nunca ter ido ao dentista. Talvez ela tenha ido uma vez e tenha passado por algum trauma, mas enfim. Ela retornou ao dentista depois de 40 anos, de tanto medo que ela tinha. E outra coisa, crianças. Muitas crianças têm medo de ir ao dentista, tá? Por quê? Porque os pais, eles ficam extremamente ansiosos, receosos, e por mais que eles não digam nada, eles passam esse medo, essa ansiedade para as crianças. E aí, elas dão trabalho, elas choram, elas não querem abrir a boca. Porque esse medo, ele é aprendido. Ninguém nasce com medo de ir ao dentista, não. A gente aprende esse medo, mesmo que de forma inconsciente, tá? Então, ir ao dentista começa a ficar assim, uma coisa, às vezes, que gera até um trauma na criança. Né? E não é nem pelo barulhinho do motorzinho, não, tá, pessoal? Por quê? Porque as crianças, elas têm muitos brinquedinhos barulhentos aí. Então, não é o barulho do motorzinho que causa medo, não. E quanto mais tranquilos os pais estiverem, melhor a criança vai aceitar esse tratamento dentário como uma atividade, como outra qualquer, como escovar os dentes, pentear o cabelo e tal. Tudo depende da tranquilidade com a qual os pais vão lidar com a situação. Então esses amigos, né, os dentistas tal, já tratam o medo dos pais em primeiro lugar. Tá? E isso surte um efeito gigantesco na criança. Eu me lembro também de um amigo dentista que me dizia que o consultório dele parecia um consultório terapêutico, que as pessoas adoravam desabafar, né? Provavelmente antes do tratamento, porque durante o tratamento com a boca aberta não dá. Ou depois. E, outra coisa, outro dia eu estava conversando com um amigo fisioterapeuta, né, sobre as dificuldades que ele tem em tratar algumas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas têm resistência, elas ficam com preguiça, elas ficam desanimadas, né, porque às vezes o tratamento é longo e tal. E às vezes um cliente com um problema simples, ele demora muito tempo para melhorar, justamente por causa do estado mental e emocional dele, né? Ao passo que outras pessoas com estado físico muito pior melhoram mais rapidamente. Por quê? Porque essa pessoa tem uma disposição mental positiva, ela tem força de vontade, né? Ela é determinada, tal, e enfim, faz uma grande diferença o estado mental e emocional no tratamento fisioterápico. E, claro, em outros tratamentos. E todos nós sabemos que o estado mental e emocional equilibrado faz muita diferença em todos os tratamentos. Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros profissionais da área da saúde podem agregar a terapia floral e emocional, porque além do estado emocional, o físico também é tratado, claro, tanto na aprendizagem quanto na reaprendizagem e reabilitação. Eu mesma já tratei uma menina que tinha sofrido um acidente gravíssimo quando ela tinha mais ou menos uns 8 anos.
E ela ficou com problemas na fala, ficou com problemas motores, enfim. Na verdade, quando ela saiu da UTI, ela, ela só mexia os olhos. Ela não falava, ela não se mexia, ela não se movimentava. Agora imagine uma criança de 8 anos, toda cheia de vida, aí de repente sofre um acidente, quando ela sai da UTI, ainda que saiu, né? Graças a Deus, ela só mexe os olhos. E aí ela fez uma série de tratamentos com vários profissionais e eu entrei com a minha terapia floral e emocional para tratar o emocional dela e da família, na verdade. E eu comecei a usar os recursos que os florais de Bach tinham, né, ofereciam nessa reaprendizagem e reabilitação. E eu posso só contar para vocês que hoje essa menina, ela já é uma moça, ela dança balé, e ela hoje é estudante de fisioterapia de uma faculdade pública. E a gente sabe o quanto é difícil entrar numa faculdade pública. E essa é a história dela. Foram só os florais? Claro que não, é um trabalho complementar. É por isso que eu estou mostrando para vocês o quanto a terapia floral e emocional pode agregar ao que vocês já fazem. E eu poderia ficar aqui horas falando do quanto todos os profissionais que trabalham de alguma forma como terapeutas ou com pessoas poderiam ter os seus trabalhos enriquecidos com a terapia floral e emocional. Ela vem de encontro com muitas terapias, complementando essas terapias, né, de forma perfeita e potencializando os tratamentos que várias terapias oferecem. Eu falo por experiência própria. Nós que lidamos com seres humanos, lidamos com o emocional das pessoas o tempo todo. E se o emocional não estiver bem, vai afetar o físico, sim. O físico vai adoecer, porque a doença, ela só vem para mostrar que há uma desarmonia dentro de nós. A doença, ela é apenas um sintoma de que há um desequilíbrio dentro de nós. Gente, antes de eu continuar aqui, eu estou indo para o fim, eu gostaria de saber se alguém quer perguntar alguma coisa. A Lia de Taubaté está comentando que a família toda pode ser beneficiada, sim. Nossa, eu comecei a me tratar, daí eu comecei a tratar a minha família, os meus amigos, e aí o círculo foi se expandindo, comecei a receber clientes, enfim, você começa e aí começa a espalhar. Todo mundo pode ser beneficiado. E cuidar dos pais primeiro, ótima ideia. Sim, né? As pessoas que a gente mais ama, a gente começa a tratar primeiro. É uma ótima ideia. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta. Gente, podem colocar aí, tá? Perguntas, eu não sei se passou batido. Deixa eu ver aqui. Gente, tem tanta gente, né? Tem gente até do Japão, viu, Edna? Nossa, que legal. Deixa eu olhar aqui. Lilian, Getúlio, Giovanni, nossa, quanta gente legal. Gente, tudo gente boa, né? Jaque do interior do Paraná. Deixa eu olhar aqui. Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Eu lembrei de uma pergunta que como é que é aqui? Deixa eu ver o nome dela. Ela me mandou uma mensagem. Alguma coisa paixão. Bom, enfim, ela sabe, a pessoa sabe. Ela me perguntou onde que ela pode comprar aí os florais e tal. Bom, no curso eu vou ensinar, né? Eu ensino no treinamento, mas vocês podem mandar manipular, eu ensino tudo direitinho no curso, ou vocês podem comprar os florais diretamente da importadora. Eu também explico tudo isso lá, tá? É muito fácil, o uso dos florais é muito simples. E vocês podem usar no consultório de vocês, com a família de vocês. É muito simples. Eu ensino tudo isso.
A Fati está perguntando, poderia agregar cromoterapia com florais? Claro, nossa, você pode trabalhar aí com a cromoterapia no seu consultório, tá? E é claro que você, quando você vai trabalhar com a cromoterapia, você faz uma anamnese, você conversa com o seu cliente. Então, você pode, além de usar a cromoterapia, você pode indicar os florais de acordo com o problema que a pessoa traz para tratar a pessoa, não só dentro do seu consultório, como fora, para que os efeitos do trabalho que você fez com a cromoterapia sejam sedimentados, sejam reforçados através do uso dos florais de Bach. Então você pode sim, nossa, vai agregar muito no seu trabalho como cromoterapeuta, tá? A Selma tá falando que ela fez um curso tal e tá nessa fase me cuidando dos familiares e amigos, né? Dando seguimento ao estudo de outras terapias. Ela falou que ama os florais. Bom, quem experimenta os florais não tem como não amar, porque a transformação que acontece dentro da gente, que acontece na nossa família, nos nossos amigos, nos nossos clientes, gente, é visível. Você vê pelo brilho no olhar, pela pele, ela fica mais viçosa, enfim. Outro dia, né, encontrei com um amigo que não encontrava há anos. Ele falou assim: Nossa, mas você parece tão nova, né? Tal. E a gente tem a mesma idade. Tal. Eu falei: Pois é, existe um segredinho aí. Aí eu contei pra ele: Olha, eu tomo florais. Eles fazem muito bem pra gente. Por isso que a gente fica assim, com um aspecto melhor. Lógico, porque se a gente tá bem por dentro, isso transparece. Né? Por mais que tenha ruguinhas e tal, esse bem-estar interior aparece. E a gente parece até mais jovem. Não que eu tenha algum problema com isso, enfim. Tá. Christian está perguntando se eu faço atendimentos online. Sim, eu faço atendimentos online. Inclusive, no nosso treinamento, a gente ensina como fazer atendimentos online, principalmente nessa época em que o presencial ficou aí prejudicado. Nossa, aumentou muito o número de atendimentos online e eu ensino como fazer isso. Tudo, desde todas as dicas possíveis e imagináveis, tudo que eu aprendi até hoje com esses atendimentos online, eu passo para vocês. A Edna lá do Japão falando que ama os florais de Bach. Pois é, Edna, você já experimentou, né? Como eles são, como fazem muito bem pra gente. Bom, eu vou seguindo aqui. Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar. As inscrições para essa formação, né, em terapia floral e emocional, elas estão abertas, pessoal, mas somente até o dia 15 de outubro. São poucos dias, tá? E poucas vagas também. Por quê? Porque nós primamos pela qualidade e eu vou estar em contato direto com vocês. Eu sou uma só. Então não tem como a gente fazer uma turma grande, muito grande, porque senão a qualidade cai, né? E a minha interação, eu gosto de interagir diretamente com o aluno. A minha intenção é fazer do meu aluno um terapeuta melhor que eu, que ele aprenda, né? Que ele possa transformar vidas. E aí, então, para quem quiser dar uma olhada, para quem quiser já fazer as inscrições, garantir a vaga, porque elas só vão até dia 15, vocês podem entrar no site www.terapeutafloralemocional.com. Lá eu vou entrar em contato direto com vocês, como falei, tirar dúvidas e ajudar vocês a se tornarem terapeutas floral e emocional, partindo do zero para se tornarem terapeutas de sucesso. Então o site é esse, repito, www.terapeutafloralemocional.com. Eu espero que vocês tenham gostado aí de saber como a terapia floral e emocional pode agregar ao trabalho de vocês, pode ajudar nesse processo de autoconhecimento, de transformação. E fica aí o convite para o nosso próximo encontro amanhã, no mesmo horário, às 8h08 da manhã, pontualmente. Deixa eu ver. Bom,
Se vocês tiverem alguma pergunta depois, vocês podem fazer amanhã também. Minha gratidão a todos vocês que acordaram aí cedo, que se dispuseram a estar comigo. Eu fiquei muito feliz, muitas pessoas aí bacanas, legais do país todo, até de fora, né? A Edna do Japão, enfim. Eu fiquei muito feliz e sou muito grata pela atenção de todos vocês. E corram lá no meu site, vocês vão gostar. Eu espero que vocês venham comigo fazer essa caminhada. Então, peguem na minha mão que a gente vai junto iniciar aí essa jornada através dos florais de Bach e transformar vidas. Um grande abraço. Obrigada.